Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da primeira temporada de Fire Force, um anime que eu comecei a assistir recentemente, tá chegando essa terceira temporada e vim relembrar os acontecimentos pra vocês. Já aviso de que esse vídeo claramente tem spoilers, se você ainda não assistiu, fica com esse aviso. E pra você que gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no Maratonando, que ajuda bastante, beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo? A gente vê que em uma estação de trem, um dos passageiros entrou em combustão espontânea, ou seja, ele acabou pegando fogo do nada, e isso faz com que ele se transforme em um infernal, que é como o nome sugere mesmo, são criaturas ali que pegam fogo e saem destruindo tudo, e por isso a gente tem uma força especial de bombeiros, que no caso nessa região é a Companhia 8, e eles vão atender esse chamado correndo, e eles realizam tipo uma oração por essa vítima ali, eles falam latom, e aí elimina esse infernal como uma forma de respeito, e nesse momento, nessa estação, estava justamente o Shinra, que é o nosso protagonista, que é um novo recruta com poderes de terceira geração, né? Tem gerações de poderes, a gente vai entendendo isso ao longo do resumo. Ele acaba salvando a Iris, que faz essas oraçãozinhas, e ajuda a destruir esse infernal. E logo em seguida a gente vê ele sendo recebido pela Companhia 8. A gente vê que ele se chama Shinra Kozakabe, também tem um apelido ali, Demônio dos Pés, porque é de onde ele solta o fogo dos pés dele, ele fica super rápido com isso. E a gente vê que ele recebe a primeira missão dele, que é deter uma infernal lá que tá numa fábrica, e ele chega lá e a gente vê um pouco do passado dele com um trauma que ele teve depois que ele perdeu a família toda no incêndio que teve na casa dele, com um infernal que tinha chifres, como se fossem demônios. E logo em seguida a gente recebe na Companhia 8 o Arthur Boyle, que é um personagem que usa poderes de plasma ali, porque também, como tudo nesse anime é relacionado a fogo, os poderes dos personagens também, então esse poder de plasma meio que se encaixa aqui. Ele tem tipo uma obsessão ali por achar que ele é um cavaleiro, ele realmente leva isso a sério, as pessoas têm que tratar ele de uma forma diferente, é muito doido isso. Mas ele também é bem forte ali junto com o Shinra, e eles dois treinaram junto ali na academia para virar soldados especiais da Força de Bombeiro, e a gente conhece uma outra personagem secundária que é a Maki, que também faz parte da Companhia 8, mas ela acaba vendo que eles são muito fraquinhos e precisam melhorar mais. Acontece então um novo chamado de um infernal que eles têm que ir, onde tem uma pessoa que se transformou em um infernal, mas está aguentando a dor pacificamente, então eles vão lá e o Arthur consegue dar fim a essa vítima, porém esse local acaba desabando, tinha alguém ali antes, e a gente vê que o Capitão Obi, que no caso aqui ajudou a fundar a Companhia 8, acaba passando uma lição de vida ali pro Arthur e pro Shinra, falando sobre o valor da vida, sobre como a Companhia 8 preza respeitar a vida e trazer a paz por essas vítimas que se tornaram infernais, né, diferente das outras companhias, e ele vai ensinando um pouco ali o valor da Companhia dos Bombeiros pros dois, e ele também quer saber o que aconteceu pra tudo explodir, então eles começam a investigar esse local que desabou. Enquanto isso, como todo anime, a gente tem o quê? Um evento de intercâmbio de classes ali, mas é o jogo dos recrutas, onde os recrutas vão cair na porrada, ou então participar de um desafio, que é o que acontece aqui. Mas antes de entrar nisso, não se esquece de deixar aquele like no vídeo, vai ajudar bastante aqui o Maratonando, se inscreve para não perder mais resumos, tanto de Fire Force quanto de outros animes. E continuando aqui, a gente vê que o Shinra reconhece o capitão da Companhia 1, no caso o Burns. E ele reconhece porque foi o bombeiro que salvou, que atendeu o chamado de quando a casa dele pegou fogo há 12 anos atrás. E ele fala, então, você se lembra de mim e tal, só aquele garoto, mas o Burns fala que não se lembra de nada e o Shinra fica desconfiado. E para provar o valor dele e conseguir falar com ele, ele faz uma aposta de que se ele ganhar esse jogo dos recrutas, o Burns vai ter que responder ele. E no caso o desafio é basicamente salvar uma galera ali que tá feita de refém, enquanto outros soldados bombeiros se fazem de vilões, mas acontece que dá tudo errado, porque o Joker aparece, que é um outro personagem alheio aí à força dos bombeiros, dá um trabalhão pro Shinra, ele basicamente derrota a galera jogando umas cinzas ali que acabam pegando fogo, e também revela que o irmão do Shinra, o Shoko Zakabe, está vivo, algo que completamente abala o Shinra, ele não sabia disso, e a gente também ficou, mas como assim? E antes de fugir, o Joker fala pro Shinra pra ele conhecer a verdade, descobrir as coisas, e aí o Capitão Obi revela que o verdadeiro objetivo da Companhia 8 é justamente investigar as outras companhias de força especial de bombeiro e descobrir a verdade por trás da combustão espontânea, por trás de tudo isso. E depois eles acabam descobrindo que essas cinzas deixadas pelo Joker são cinzas de infernais, ou seja, tem algo estranho acontecendo. Enquanto isso, eles acabam salvando os mascotes ali das forças de bombeiros. A gente vê que o Shinra e o Arthur descobrem que a opinião pública em relação à força especial de bombeiros não é exatamente a melhor dos mundos, depois que um ex-bombeiro acabou matando uma galera aí, e justamente esse cara tá sendo investigado. E aí, durante o julgamento, ele acaba se transformando em um infernal, ele sai destruindo tudo pela cidade e o Shinra tá atrás dele. Mas aí aparece a Companhia 5 com a Princesa Hibana, que é a capitã deles, que fica com um fanservice meio chatinho ali, dela só ficar reclamando, chamar todo mundo de cascalho e tal. O anime tem umas coisinhas meio chatas assim, mas no geral a história é muito boa. E ela quer capturar esse bombeiro que virou infernal justamente porque ele fala, ele é muito poderoso e quer estudar ele. E aí começa uma briga entre a Companhia 8 e a Companhia 5, e a gente vê que dá uma briga boa. E inclusive mostra o Obi avisando, né, que existem pirocinéticos de segunda geração que podem controlar
controlar o fogo e assim usar o fogo do inimigo contra eles, e que ele já estava planejando investigar a Companhia 5 para conseguir mais informações sobre os Infernais. E como a nossa freira, né, a Iris, tinha um passado com a Ribana, porque elas eram do mesmo convento e tal, até o momento em que tudo pegou fogo e aí elas ficaram traumatizadas para sempre, a gente vê que ela vai lá tentar desenrolar, mas acaba sendo usada como isca. E aí o Shinra, o Hinawa, a Maki e o Arthur vão invadir a Companhia 5, dar uma briga boa. Tem uma briga lá de chicletes explosivos, a gente vai vendo um pouco mais das habilidades do Hinawa, é bem legal. E aí o Shinra finalmente alcança a Ribana e eles têm uma briga das boas, onde ela usa a dissipação do calor dela ali para incapacitar o Shinra, mas ele basicamente resolve tudo que nem o Flash, é só ir mais rápido, é só botar mais força de vontade. E aí ele fica mais forte e ele consegue derrotar ela. E aí depois de ele descer o cacete nela, ela meio que fica do bem ali, reconhece que ela tava errada, que a Iris é amiguinha dela e agora ela ama o Shinra, e a gente vê que eles terminam tudo com um churrascão e revelando que novos Infernais estão sendo criados ali na área de Shinjuku, que é a área da Companhia 1. E justamente a gente vê por esses episódios também que o Capitão Burns reuniu todo mundo ali da Companhia 1, porque ele tá justamente desconfiando que o Obi vai acabar indo investigar eles depois. E aproveitando o revezamento de recrutas que já existe aí entre as companhias, o Obi envia o Shinra e o Arthur para se infiltrar na Companhia 1. Lá o Burns acaba derrotando os dois facilmente ali num treino rapidinho e coloca os dois sob a orientação do Tenente Karin, enquanto as pesquisas do Obi acabaram revelando de que insetos estão sendo usados para criar infernais. E lá na Companhia 1, o Shinra e o Arthur acabaram vendo uma pessoa usando um inseto para criar infernal ao vivo, então não é só mais uma teoria, realmente acontece. E a gente vê que eles acabam suspeitando do Karin, mas eles vão lá, investigam e não acham nada, e por isso a culpa cai para um outro soldado, que é o Eureka. E a gente vê que o Eureka ele tá usando esses insetos em crianças justamente para transformar elas em infernais e conseguir uma explosão adoula, que é uma chama especial que eles estão muito atrás do grupo que ele faz parte, que é o Evangelista. Ele acaba dando uma surra na Tamaki, que é uma personagem que só aparece lá para fazer piada a Eti, e a gente vê que o Shinra espanca ele, dá uma surra, só que ele acaba sobrevivendo, e aí ele vai para cima. Só que o Karin aparece e ele consegue transformar ali o calor e o som resfriar e fazer gelo. É meio doido, mas faz sentido aí. E parece que tudo deu certo até o momento que um grupo com túnicas brancas ali, que parecem tipo templários, acabam dando um tiro no Rekka, ou seja, acaba matando ele. E nisso o Karin acaba falando que vai ajudar a Companhia 8 por baixo dos panos, e a Tamaki acaba sendo transferida para a Companhia 8 também. E depois desse incidente, a gente vê que todos os capitães se unem ali na sala do trono imperial, e o imperador, o Raffles III, acaba falando por Shinra que ele tem uma explosão adoula, e que é uma chama pura ali, que é muito visada, e depois a gente vai descobrir um pouco mais sobre, mas que agora ele é um alvo por causa disso. E mais tarde, depois dessa reunião, o Joker aparece novamente e fala pro Shinra que o irmão dele, o Sho, é o líder dessa galera de túnicas brancas. E aí mais tarde a Companhia 8 tá tendo um jantar, tá todo mundo conversando, e o Shinra decide abrir o jogo, fala sobre isso, e a galera fala que vai apoiar ele, e a gente tem um episódio muito bacana mostrando as origens da Companhia 8, né, onde o Hinawa, 3 anos atrás, fazia parte ali do exército e tal, até o momento que o melhor amigo dele, o Tojo, virou um infernal, e ele não conseguiu matar ele com a arma sagrada que nem ele sempre falava, que benzia a arma, e queria ser morto assim. E aí depois de certo dia na rua ele viu como a Companhia 3 não tinha valor nenhum pela vida humana, e aí ele acabou esbarrando no Obi, que era um bombeiro normal, e aí os dois botaram o infernal para descansar, e aí eles viraram amigos e decidiram criar a Companhia número 8. E depois de um tempinho a Maki acabou entrando para a Companhia 8, e aí chega no ponto que a gente começou o anime. Prosseguindo a história, a gente vê que a Companhia 8 vai visitar a Companhia 7 para conseguir uma aliança, só que o infernal acaba atrapalhando tudo, e aí nisso o líder deles, o Benimaru, que é o cara mais forte aí que a gente tem no anime até o momento, pelo menos é o que falam no anime, eu não concordo muito com isso não, tá? A gente vê que ele põe o infernal para descansar e ele é super valorizado ali, só que ele destrói metade desse distrito, e aí por isso a gente vai acompanhando ele reconstruindo tudo, a Companhia 8 ajuda, e ele começa a respeitar um pouco a galera por causa disso. Só que dois cavaleiros disfarçados acabam enganando ele e fazendo o Benimaru ver o Capitão Obi e o Hinawa falando que foram eles que botaram insetos, eles que estão transformando as pessoas em infernais, e aí ele começa a atacar a Companhia 8, ele tá ganhando de todo mundo, mas o Konro, que é o segundo em comando ali, o cara que ajuda ele, fala que calma, não é assim, às vezes a gente tá sendo enganado até o momento que todo mundo na cidade começa um caos ali, porque todo mundo foi enganado por alguém próximo, então ele vê que realmente tem algo estranho acontecendo, e aí nisso o Evangelista acaba atacando, tem vários soldados muito fortes, tem uma que solta uma flecha lá de fogo, tem um outro que é o Haran, que também tá dando um trabalho absurdo pro Shinra, e pro Arthur eles tentam ali se coordenar de início, e depois eles pegam o ritmo e vão pra porrada, até o momento que esse Haran come um inseto e ele vira um infernal lá com chifres, que é muito difícil de derrotar, e aí o Konro e o Benimaru estão conversando sobre liderança, que o Benimaru acha que não é o cara pro trabalho e tudo mais, aquele discurso no jutsu que a gente já conhece dos animes, até o momento que o Benimaru decide virar homem, vai, assume o comando e fala, gente, tô aqui,
vamos todo mundo se organizar. E aí nisso ele acaba atacando esse infernal e vai levar ele pro céu pra justamente poder fazer uma explosão grande o suficiente, forte o suficiente pra matar esse infernal. Mas aquele infernal da flecha vai e atira, ou seja, vai acabar atingindo o Benimaru e ele vai morrer, mas o Shinra entra na frente, ele consegue ficar mais rápido ali, mais forte e ajuda, e a gente vê que o Benimaru usa o golpe mais forte dele, o Crimson Moon, e assim eles conseguem derrotar esse demônio infernal, e a gente vê que termina com a Companhia 7 e a Companhia 8 estabelecendo laços ali, meio que ficando aliadas. E aí seguindo mais pra reta final da temporada, a gente conhece o cientista Victor Lick, que no caso era um cara que trabalhava pra Raijima, que é uma empresa muito influente nesse mundo de Fire Force, e também é um pouco corrupta, mas a gente vê que ela é muito grande, e aí por isso ele foi enviado pra Companhia 8 como um espião, ao mesmo tempo que a gente vê que a Companhia 8 tá tentando recrutar o Vulcan, que é um engenheiro muito talentoso, muito habilidoso, que quer trazer de volta a vida animal, e a gente vê que ele odeia tanto a Raijima quanto a Força Especial de Bombeiros, mas ele deixa a galera entrar por causa do aprendiz dele lá, até o momento que ele expulsa todo mundo, a galera tá indo embora, mas aparece o Dr. Giovanni, que é o capitão da Companhia 3, que despreza a vida ali, que o cara é todo bizarro, ele usa uma máscara de médico italiano lá da época da peste, e ele também quer que o Vulcan se junte a ele, porém ele é rejeitado, e ele fala, beleza, então você vai sofrer as consequências, e quando o Shinra tá indo embora, a gente vê que ele sente tipo uma conexão ali, e esse ódio acumulado do Giovanni, ele percebe que eles estão indo pra cima do Vulcan, e eles voltam pra poder proteger o cara, e a gente vê que aparece uma galerona muito grande, tem tipo um exército lá fora, e enquanto isso o Shinra foi atrás do Dr. Giovanni, porém ele acabou sendo pego ali por uns choques e imobilizado, e a gente vê que na verdade esse exército que ele trouxe na verdade era só uma miragem de um cara chamado Mirage, e por isso o Arthur tá tendo um trabalhinho ali pra derrotar todo mundo, enquanto dentro da oficina o Vulcan acaba sendo traído pela Lisa, que morava com ele ali, ele tinha resgatado e tudo mais, mas na verdade o Dr. Giovanni que botou ela lá, ele entra e começa a espancar o Vulcan, é uma cena que eu fiquei tipo, caraca mano, que isso? E ele tá procurando no caso uma chave que no Vulcan ele não fala nada, ele fala que não sabe de nada disso, até o momento em que a Hibana aparece e consegue salvar o Shinra, e ele vai correndo salvar o Vulcan, mas aí quando ele chega lá o cara já tá sendo espancado e ele também não consegue se virar muito bem contra o Giovanni, até porque a Lisa também tem os poderes de um tentáculo lá magnético que atrapalha o Shinra, até o momento em que eles quebram lá uma máquina que tem tipo um pendrive dentro que contém os planos da Amaterasu, que no caso é tipo uma usina nuclear lá que usa essas explosões Adola pra funcionar e dar energia nesse mundo devastado, porque ponto importante, o mundo ele acabou sofrendo um grande cataclismo há 250 anos atrás, e aí tudo pegou fogo, e aí meio que tá todo mundo se reconstruindo, e aí por isso tem essa estrutura que a família do Vulcan construiu, e o Giovanni tava atrás desses planos. Até o momento em que eles apertam um botão lá que tem vários brinquedos magnetizados que caem, consegue atrapalhar a Lisa, e por isso o Shinra começa a descer o cacete em todo mundo. Ele chuta o Giovanni pra fora, mas quando ele chega do lado de fora da oficina, quem tá lá? O Sho, o irmão do Shinra, que chegou e assim, o cara ele dá uma surra em todo mundo. Só que o Joker aparece, ajuda todo mundo a escapar, inclusive ele bate de frente com o Sho, não tem muita dificuldade ali, eu achei isso bem legal. E a gente vê que o Vulcan decide se juntar à Companhia 8, né, e aí ele começa a ajudar. O Karin e o Conro visitam a Companhia 8 pra conseguir mais informações ali sobre as túnicas brancas, e o Licht se encontra com o Joker. Sim, os dois se conhecem, conversam ali sobre o Shinra de ser mais forte, sobre os planos deles e tudo mais. É bem interessante essa conexãozinha que a gente vai ter nesses paralelos. E aí nisso o Benimaru começa a treinar o Arthur e o Shinra, ele consegue ali desenvolver explosões mais concentradas e controlar melhor o fogo dele pra ficar mais rápido, e o Arthur consegue perceber melhor o ambiente ao redor dele, e a gente vê que o Licht suspeita que esses túnicas brancas estão escondidos na estação de metrô abandonada que eles chamam de Nether, é um sistema gigantesco ali, um complexo absurdo, e eles estão por ali, e aí por isso nessa reta final da temporada vai todo mundo invadir lá procurar eles, até o momento que a gente começa as lutas ali, né, tem a Maki junto com o equipamento novo dela que o Vulcan criou, que entram duas bolinhas de fogo, tipo nos robôs lá, e aí ela desce a porrada num cara. A Tamaki também tem a luta com outro personagem aqui que, sinceramente, é só pra ficar fazendo piada tirar a roupa dela, e fica um negócio totalmente forçado, deslocado da narrativa. A Tamaki, ela só serve pra isso, é bem chato isso no anime, fez muitas pessoas droparem, inclusive, mas depois ele vai diminuindo, bem diminuindo, então, tipo, vale a pena assistir, mas geralmente eu pulo essas partes. Enquanto isso, o Renawa tá enfrentando a mulher da flecha, né, que basicamente só chamam ela de flecha mesmo, ela solta umas flechas de fogo, consegue controlar, enquanto ele consegue controlar projéteis ali da bala que ele atira, e a gente vê que tem uma luta bacana ali, tipo de sniper, é bacana essa parte, ele acaba ganhando, mas fica todo derrotado, e aí aparece um outro túnica branca que vai matar ele, mas aí o Arthur aparece, consegue salvar, enquanto em outro ponto, o Giovanni tá enfrentando o Obi e o Vulcan, lembrando que os dois não têm poderes, e aí o Giovanni manda a Lisa usar os tentáculos dela pra prender todo mundo, só que o Vulcan criou novas granadas ali eletromagnéticas que conseguem
afetar os poderes dela. E a gente vai vendo que a luta vai se desenrolando até o momento em que o Vulcan consegue salvar a Lisa, mas o Giovanni tem um controle mental muito forte sobre ela. E ele acaba conseguindo virar o jogo e manda o Vulcan atirar no Obi, e aí ele atira, só que aí o Obi ele consegue sobreviver porque ele tem a roupa lá especial, e a gente vê que eles caem na porrada com o Giovanni, que consegue fugir. Até o momento em que o Shinra sente uma conexão adola com o seu irmão, o Sho. E aí finalmente eles se encontram, e aí é legal porque o Shinra não fica aquele papo, não, por que você fez isso? Não, porque não sei o que. Ele fala, irmão, cheguei, tamo aí, você se lembra de mim? Ah, não lembra não, mas vambora de qualquer forma. Ele tenta se reconciliar com o irmão, mas o Sho não lembra, e eles começam uma luta louca. Por quê? O Sho parece que ele para o tempo, e aí do nada ele vai pra cima do Shinra. E aí o Licht explica que ele usa a expansão do calor dele pra parar o tempo, e não sei o que lá. É umas explicações muito absurdas, só com poder de fogo, mas as lutas são legais. E aí como é que o Shinra resolve? Como sempre, ficando mais rápido, explode mais, usa mais fogo, e aí por isso ele consegue fazer explosões que vão mais rápido que a velocidade da luz. E aí toda vez que ele faz isso, o corpo dele se desfragmenta e depois fragmenta de novo. E aí conforme ele vai fazendo isso, ele vai se conectando com o Sho, e a gente vê que ele chega num lugar sem cor nenhuma, só com umas chamas negras, e lá é a Dola, que é um lugar especial, que é onde se originam os poderes da galera, inclusive a explosão Adola que os dois possuem. E lá ele acaba vendo a figura do Evangelista atrás do Sho, ou seja, ele meio que tá sendo controlado ali, ele vê quem é que tá por trás disso tudo. E aí conforme o Shinra vai e volta nessa velocidade da luz, as memórias dele vão passando pro Sho, e aí ele vai se lembrando dele pequenininho, com o irmão, e eles finalmente se abraçam. Mas nisso a gente vê que o Shinra acabou sendo atacado ali pelo golpe de espada dele, e o Sho fica meio confuso, até o momento que aparece a Haumei, que é uma outra membro ali desse grupo dos Túnicas Brancas do Evangelista. Tem um poder ali de choque, que basicamente mexe com as redes neurais e aí controla as pessoas, e ela fala que o objetivo do Evangelista é reunir várias pessoas com a explosão Adola para recriar a grande catástrofe de 250 anos atrás, que naquela vez deu errado, mas agora vai dar certo. E aí nisso o Shinra ele é levado para a Companhia 6 para ser tratado. Tem uma cena bacana lá que usam a chama dele e fala que a chama dele é pura e tudo mais. E depois ele vai atrás do Burns para saber a verdade, o que aconteceu, o que rolou 12 anos atrás. E eles têm uma briga, o Burns reconhece que o Shinra ficou mais forte e fala que sim, ele sabe sobre o Evangelista estava atrás dos dois, porque ambos possuem uma explosão Adola, e o Sho que foi responsável pela casa pegar fogo. E aí a gente vê que foi quando ele despertou os poderes, a mãe dele acabou virando um demônio infernal, e aí levou os dois juntos, e o Burns mentiu pro Shinra pra proteger ele, e todo aquele papo que a gente já sabe, tá acostumado. Um tempo depois o Shinra recebe a alta, volta pra Companhia 8, tá todo mundo feliz e tudo rolando, mas a gente sabe que vai ter mais história aí, que em breve eu trago o resumo da segunda temporada, beleza? Bom, galera, essa primeira temporada, ela adapta dos volumes 1 ao volume 11 do mangá de Fire Force, que eu não li, que é mais ou menos ali até o capítulo 1, até o capítulo 90, por aí. Tem uma curiosidade bem legal, que explica muita coisa dessa animação, muito bem feita nessa primeira temporada, coreografias ótimas, apesar de ter umas bobeirinhas. A gente tem uma luta fluida aqui, que não é o personagem toda hora parando para atacar e falando o nome do ataque, aquele drama todo, não, aqui a porrada come firme e é isso aí. E tem um design muito bacana, inclusive é do mesmo estúdio que faz Jojo, então por isso que eu comentei que tem um certo nível de qualidade já envolvido, a galera sabe o que faz. E apesar de eu não ter lido o mangá, dizem que a primeira temporada ela é bem fiel ali ao mangá, tem umas certas diferenças nas estruturas que a gente tem da apresentação dos personagens, dos arcos, como por exemplo o Licht, que parece que no anime ele foi apresentado primeiro e tem umas diferençazinhas. A Tamaki, que é um ponto polêmico aqui nesse anime, parece que já tinha algumas piadas assim no mangá, e no anime botaram mais ainda, então eu acho bem desnecessário, eu acho que toma um tempo de tela, que poderia mostrar outras coisas, como, sei lá, por exemplo, esse funcionamento do Império, do mundo em geral, mas o anime ele tem um ritmo muito bom, ele acerta na ação, ele acerta no humor, ele põe ali uns momentos de mistério, os momentos engraçados também, alguns são realmente engraçados, então vale a pena assistir, gostei muito de Fire Force, em breve estou trazendo a segunda temporada aqui no canal, então não esquece de se inscrever para não perder mais vídeos como esse, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.